elemento aqui do patrimônio líquido, ó, né? É o capital. Né? E o que vem a ser esse capital? É exatamente o valor com que o proprietário inicia o negócio. É o dinheiro que ele coloca na dentro da empresa, não foi? Isso a gente já viu. Bom, agora, na contabilidade, muitas vezes a gente fala de capital total, né, que está à disposição da empresa. E aí pode não ser só o valor que o proprietário colocou. Ué, mas há a possibilidade de outras pessoas colocar dinheiro na empresa? Existe sim. Nós vamos ver aqui um balanço. Se eu perguntar para vocês qual é o capital total da empresa, lembre-se, o balanço representa o patrimônio da empresa, né? Qual é o capital total dela? Não, o capital total. Pode por aí, isso aí. Os bens dela mais que as pessoas fornecem. Isso. Logo você está falando que o capital total dela é 1.150. Mas quanto que o dono investiu na empresa? 800. Ué. Então ela tem mais do que o dono investiu. Concordo? Quem foi a outra pessoa que investiu nessa empresa aqui? Fornecedores. O fornecedor. Perfeito? Então, na realidade, aqui que a gente fala o fornecedor, não é só um fornecedor. Ele também investe na sua empresa. Ele também acredita na sua empresa. E aí a gente percebe. Então, aqui do lado do passivo, estão os recursos que a empresa conseguiu? Exatamente. Né? Portanto, tudo que tiver no circulante e tudo que tiver no patrimônio líquido e que tiver no exigível a longo prazo, tudo que tiver de obrigações da empresa, são valores que foram colocados do lado do ativo. Logo, o lado do ativo são as aplicações. E esse lado aqui são as origens. Quer dizer, fica claramente o seguinte: da onde vieram os recursos? Aqui estão as suas origens. E aonde esses recursos foram aplicados? Estão aqui no ativo em algum lugar aqui. Perfeito? Então, ali agora a gente pode fazer esse questionamento. De onde vieram os recursos dessa empresa? Capital de 800 mil do dono. Perfeito? Logo, isso aqui nós chamamos de capital próprio, porque é do proprietário. E 350 veio do terceiro, que é o fornecedor. Perfeito? Então, 800 capital próprio e 350 de terceiro. Aonde foram aplicados esses recursos? Agora não dá para linkar. Esse foi aplicado aqui, esse aqui. Não, aí não. Certo? Aqui eu consigo identificar de onde veio. Mas a aplicação, eu não consigo ligar de onde veio e onde foi aplicado. Não tem jeito. É como aquela história. Se eu receber 50 reais de um e 50 reais de outro, certo? E jogar no bolso, eu vou sempre lembrar que veio 50 de um e 50 do outro. Mas se eu tirar depois, eu não sei os 50, qual é o 50 dele e qual é o 50 dele. Concorda comigo? Então a origem é mais fácil de identificar de onde aplicou. Professor, Perfeito? Oi. E questão de investimento na sua empresa, vamos supor que você tem... Então, vamos olhar isso aqui que a gente já vê. Né? Então, com certeza, esse recurso foi investido em algum lugar na empresa. Perfeito? Certo. Por isso a aplicação. Aí, aonde que estão aplicados esses recursos? Onde foram investidos na empresa esses recursos? 500 está lá no caixa, 300 está no veículo. Tem um investimento aí, concorda? Móveis, 100. Então, eu coloco um valor pequeno ali para não ficar, né? Às vezes 300 veículos, claro que não é, mas podemos imaginar que isso aqui fosse 300 mil, certo? Móveis, 100. No estoque tem 200 mil reais, sei lá, aplicado lá. Certo? E tem um direito de 50, certo? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que esse 300 foi aplicado aqui. Eu não posso fazer essa ligação, porque mistura, o recurso entrou, mistura tudo, certo? Então fica difícil identificar, ligar um com o outro. Perfeito? Aqui fica mais fácil eu indicar a fonte. Então você perceba que o governo tem uma certa preocupação em identificar a fonte mesmo, né? Até para saber se o dinheiro que está entrando aqui não é de fontes ilícitas, né? O dono, né? Vamos imaginar aí, né? Uma atividade ilícita, né?
Vamos uma que é mais normal, que não é muito feio, né? O bicheiro, a gente fala bicheiro, né? É uma atividade ilícita, a gente sabe, né? E tem muito bicheiro que faz isso, tá, gente? Pega o dinheiro da atividade ilícita e joga na empresa, que é uma atividade ilícita. Chama-se isso do que mesmo? Pilantragem? Não, vamos depreciar. Lavagem de dinheiro. Filantrópico. Né? Pega o dinheiro sujo e limpa aqui, por isso lavagem de dinheiro, né? Então, pode acontecer, mas que ele fique exposto, fica, né? Imagina uma situação, o cara está colocando dinheiro na empresa através de capital direto, a empresa não está dando lucro, da onde que ele está arrumando dinheiro? Se ele só tem essa atividade oficial, como é que ele está arrumando dinheiro? Está nascendo na árvore? Pô, a empresa não dá o retorno e ele joga dinheiro na empresa, joga dinheiro na empresa. Ele vende mais barato, né? No mínimo é esquisito. Ele pode vender mais barato, né, senhor? Também. Aí já é uma outra coisa, mas ele nem quer vender, porque isso aqui é o caminho, né? Não, porque assim, igual uma coisa que aconteceu. A gente, às vezes, tem uma família minha que ela é do Rio de Janeiro lá, né? Daí lá tem muito negócio disso, né? Daí o que acontece? Às vezes a gente vai a algumas baladas assim lá, que tipo, a balada é maior, putz, gigantesca, nossa, muito louco assim, né? Daí você chega lá, tipo, os caras fazem assim um dia lá, tipo, latinha, R$1. R$1 latinha e tipo, dose de vodka R$1 também. Assim, essa coisa assim que é muito barato, absurdamente. Entendeu? Assim, é fora de. O lucro até é melhor. Você fala, isso aqui pode ser. Lavagem de dinheiro, entendeu? Aquilo ali, o lucro não está muito interessante. Aquele barra music lá, cara, nossa. Tem muito disso, viu? Se eu olhar aqui, você vê que tem jeito, né? Mas o dinheiro que ele recebe no caixa, no pagamento, esse dinheiro tem que ser discriminado? Como assim? Tipo, ele recebe, porque o dia que você recebe eu não sei como que é. O teu documento, claro que tem. Tem, só que tem. Os caras, tem gente que faz um punhado de coisa. Por que será que o bicheiro sempre tem uma escola de samba? Da hora, cara, tô gostando disso. Ele lava o dinheiro dele para a escola de samba, gente. Escola de samba é entidade filantrópica. Ainda não paga nenhum centavo de imposto. E aí ele é mantido pela própria escola. Todas as despesas dele é pago pela escola, mas só que lá não sai que é para ele. Sai que é para a escola, gastou aquele dinheiro lá. Quem vai saber que é dele? Entendeu? E aí a empresa, existe muita brecha, entendeu? E é estranho, mas às vezes não é ilícito. Vai fazer o quê? Existe a brecha, vai fazer agora. Né? Bom, aqui a gente percebeu, né, que o capital da empresa, do dono, é 800, na verdade ela tem 1.150. Logicamente que esse 350 veio de uma terceira pessoa, né? E aí é o seguinte, a gente acaba chegando a essa conclusão, na contabilidade não tem segredo, é tudo lógico. Do que pela bichada? Né? É claro que é cheio de detalhe, mas os resultados eles são bastante lógicos, não é difícil de entender. Né? Como eles são gerados, os detalhes sim, mas a gente olha ali, tem muita lógica ali. Né? Praticamente números, né, que 1 mais 1, 2, não tem muito o que discutir. Né? Oi? O senhor lembra aquele caso que teve também no Corinthians, que o cara que era traficante de drogas lá, que deu o maior rolo internacional lá? Então, na realidade é da MSI. Então, aquele cara lá, o tal de Berezovski, que foi assassinado, né? Foi isso mesmo. Que era o que ia jogar. Ele é então, na realidade é o seguinte, a União Soviética, quando se desfez, eles levaram, esses caras eram do Partido Comunista, porque o comunismo ele é muito bonito só na teoria, né? A teoria comunista é a mais linda do mundo, né? Ninguém tem nada e todo mundo tem tudo, né? Ou que maravilha. Mentira! Quem comanda, os filhos dele não estudam na mesma escola do outro, eles vivem no palácio, que negócio é esse que é todo mundo igual? É mentira, né? Todo mundo igual, menos eles, né? O resto é tudo igual, eles não. E aí o que eles fizeram? Quando dissolveu tudo, eles cataram toda a fortuna que tinha lá e sumiram, cada um foi para o canto, e com muito dinheiro. Entendeu? E aí e eles acharam o futebol um bom meio para se investir, porque é um negócio nebuloso pra caramba, então é exatamente o lugar que a gente precisa. Né? Tanto é que o dono do Chelsea, quando o Chelsea lá é verdade. Né? Esse Berezovski, né? E tem outros aí, que eu não vou lembrar agora, que são todos soviéticos que sumiram de lá com dinheiro da União Soviética. Entendeu? E aí eles faziam só atividade ilícita. Na realidade, eu ainda acredito
esse volume de grana que fala não existe. Tá? Isso aí é lavagem de dinheiro. Inclusive saiu a semana passada, o presidente do Barcelona está envolvido com o Ricardo Teixeira de desvio do dinheiro do Jogo do Brasil, né? Vocês viram isso, né? Então, aquele que ele paga pelo jogador não existe, mas é a única forma de eles movimentar todo o dinheiro que eles têm. Então eles pagam um negócio, não se viu pagar 200 milhões de reais para um jogador? Ah, pelo amor de Deus, gente, não existe um negócio desse, né? Agora, é lavagem, entendeu? O cara é bom, Não, que é bom ninguém duvida, mas também para valer isso aí também, pelo amor de Deus, né? Não dá. Bom, então a gente agora começa a entender, se tudo que vem tem que ser aplicado igual, então a gente já consegue entender por que no balanço esse total daqui é igual a esse total daqui. Claro que tem que ser, né? Se todos os recursos têm que ser aplicados aqui, logo os dois serão sempre iguais, né? Então a gente já começa a entender por que no balanço tem os dois dados e os dois dados são iguais, né? E ainda? Para poder fazer o rolê. Para poder ficar claro, né? Para demonstrar mesmo. Então vamos ver o que isso aí demonstra, né? Nós vamos responder o passivo, as origens, e o ativo, as aplicações. Quer dizer, aonde a empresa aplicou o que ela conseguiu que está lá no dado passivo, não é? E ainda, vamos ver mais um modelo aqui para a gente ver, né? Logo, passivo, origem. Toda vez que lembrar do passivo, origem, certo? E a origem que está no dado passivo ou são obrigações ou são patrimônio líquido. Ó. É uma das duas, né? Aliás, uma das duas não, as duas. E do lado do passivo, dois grupos de elementos patrimoniais, não é? As obrigações, que é aquilo que é normal da empresa, né? Compra a prazo, paga, está sempre pagando e gerando novas obrigações, certo? E o patrimônio líquido, que é a parte que pertence ao dono, né? Que são os capitais próprios que nós chamamos, né? E resumindo, capital terceiro, obrigações, capital próprio, patrimônio líquido. Então é só olhar ali que se identifica, né? Quais as origens? Capital próprio, capital terceiro, né? Capital próprio pode ser duas fontes distintas. Pode ser o capital inicial ou aumentos posteriores. Se o cara começar a colocar mais dinheiro lá, ele está aumentando esse capital, né? E ainda pode ser o próprio lucro da empresa. Se ela obter o lucro e quiser aplicar de volta na empresa, nenhum problema, isso pode ser feito, tá? E aí a gente já conheceu mais dois, né, elementos interessantes da gente aí, né? Que é o próprio capital terceiro, lucro, reserva, capital inicial. Quer dizer, a gente conseguiu aqui entender um pouco melhor esse detalhe, né? Que a gente tem que ir aí gradativamente explicando cada parte do balanço, porque ele no total é complicado, se não for parte por parte, né? Fazer igual o Jason, né? Por parte. Capital de terceiro, isso aqui é o desenvolvimento normal da empresa, né? A empresa, ao se desenvolver, ela está sempre contraindo obrigações, porque ela precisa de recurso do terceiro para sobreviver também, né? Então isso gera, por exemplo, essas obrigações, duplicados a pagar, promissórias a pagar, contas a pagar, impostos a recolher, salários a pagar. Todos esses valores são obrigações de valores que estão dentro da empresa, né? O ativo, aplicação do recurso, né? Que pode ser ou num bem ou num direito. Do mesmo jeito que nós temos duas fontes, nós temos também duas maneiras de aplicar aqui, né? Portanto, os capitais próprios de terceiro, que estão do lado passivo, são aplicados na empresa ou em bens ou em direito, certo? E ainda, os recursos que ela utilizou para os seus bens e ativos estão demonstrados lá do outro lado, né? Do lado do passivo. E ainda vamos ver uma representação gráfica e vamos fechar a aula com isso daqui. Bom, qual é o capital total dessa empresa aqui? Então, qual é o capital do proprietário próprio? E do terceiro? Aonde aplicou? 1.100 no caixa, 1.400 no estoque, 700 duplicados a receber. Essa é a aplicação. Agora vamos reforçar. Essa empresa aplicou bem os seus recursos? E agora complicou, hein? Sim, deu mesmo. Não. Vamos imaginar o seguinte, essa aqui é a obrigação, não é? Essa aqui ela não precisa pagar para ninguém, certo? Essa ela precisa. Se vencer tudo hoje, ela paga? Paga? Não. Mas ela tem no caixa só 1.100, como é que vai pagar 1.500? Ah, se for só Que ela aplicou bem, não há dúvida, né? Concorda ou não? 1.500. Ué. Aqui, ó. 1.000 mais 500.
Ladinho do balanço. Né? Ah, é verdade. Então, olha lá, ó. Ela na verdade aplicou muito bem sim. O problema aqui é o ciclo que ela precisa tomar conta. E isso é o que toda empresa deve fazer. Por exemplo, se a data de vencimento das obrigações for antes do que ela tem para receber, está complicado. Agora, se o ciclo for perfeito, significa que ela primeiro recebe para pagar. Tranquilo. Então a resposta correta será? Não, que ela aplicou bem sim, mas ela é dependente. Ela aplicou bem, ela tem condição de pagar, mas ela depende do quê? De receber ou de vender. Professor, mas então, Concordo? então quando o senhor for fazer o balanço, o senhor nunca pode deixar essa brecha assim, tipo, onde as coisas a pagar, né, sejam maiores que Sim, então esse é o ciclo então, operacional. Então ela não O tem gestor, se ela ficou vulnerável. não, ela ficou dependente, Se atrasa. né? Por isso que às vezes você vê a empresa liquidando estoque. Por que a empresa liquida estoque? E por que a liquidação de estoque é só à vista? Porque às vezes esse ciclo não está legal, como você falou, está vencendo tudo. Ela só tem 1.100, isso aqui não tem jeito. Ela queima o estoque e faz dinheiro. Ou faz empréstimo. Ou vai lá desconto duplicado também. Mas aí, como é que desconto duplicado tem uma taxa para pagar? Aí o lucro vai ser prejudicado. Entendeu? O importante é isso. Quanto mais capital terceiro você trouxer, mais dependente você fica. Concorda? Se você investiu numa coisa que gira rápido, ótimo. Se não girar rápido, você pode ter problema. Depende do terceiro. Não, depende. Não, do terceiro não. Ué, por quê? Se um fornecedor. Então, se ele der um prazo bom, aí você tem uma folga. O ideal seria, quando você vai querer o prazo, esticar esse prazo. E quando você vai conceder, o prazo nunca ser superior ao que você conseguiu, né? Senão o ciclo não funciona. Então, mas o balanço, por isso que o balanço é feito em cima do supercedido, o prazo Sim. Entendeu? Então, por aqui a gente tem, um balanço com 3 contas para cá e 3 contas para lá. A gente tem várias análises para fazer aqui. Imagina um balanço com 50 contas para lá, né? Mas assim, esse balanço não tem que ser feito assim, vamos supor, tem um fornecedor e em conjunto com ele, porque assim, a gente faz um balanço estimando o meu fornecedor em tal prazo. Mas daí meu fornecedor quebra, ele quebra. Quebra, com certeza. Então, mas você falou um negócio legal. Aqui eu tenho um compromisso para pagar para alguém. Isso aqui é uma empresa que me forneceu. Como é que isso está na empresa dele? Está aqui a receber, Vocês perceberam que um ciclo de uma empresa também depende do outro? Né? Então a contabilidade é tão legal que até em empresas diferentes tem lógica, né? Você entendeu? Você descobre isso. Você gostou do bicheiro? Opa! Se ela dá, você é o limpo. Tem um amigo meu que falava o seguinte: o correto não é bicheiro, né? Bicheiro é um termo depreciativo. É um empreendedor. O nome correto é corretor zoológico. Amanda. André Luiz. Claudecir. Antes tem Bruna. Fernanda Helena. Presente. Fernanda Luiza. Presente. Gisele. Presente. Jackson. Presente. João Rafael. Jonas. Júlia. Presente. Lincoln. Presente. Lucas. Presente. Michele. Patrícia. Presente. Patrick. Presente. Pedro. Pedro Felipe. Presente. Você que É mais um presente. Reinaldo. Depois do Rodrigo. Thaís. presente. Thales. Valéria. Presente. Valga. Ficou alguém que eu chamei? Não? Bom fim de semana.